Olá, amados, graça e paz da parte do Senhor Deus Todo-Poderoso. Queridos, eu queria compartilhar com vocês um versículo que se encontra em Mateus, no capítulo 9, no versículo 35 e 36, que diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando toda sorte de doença e enfermidade. Vendo ele as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Quando nós pegamos esse texto e vamos trazer em base o tema da semana, compaixão, quando nós vamos para o dicionário diz assim: compaixão é sentir a dor, é sentir a necessidade do outro. Uma versão mais forte declara assim: compaixão, ou ter compaixão, ou compadecer-se de alguém, é sentir a mazela, o peso da mazela de outra pessoa. E quando fala de mazela, está falando de situação drástica, situação ruim, situação em que a pessoa vive, que está totalmente à parte de uma realidade que geralmente a maioria das pessoas vivem. Quando fala de Jesus Cristo ter compaixão, e não é só esse, em alguns outros versículos fala, quando vai na multiplicação dos pães fala, quando fala da viúva de Naim, que está indo, fazendo o cortejo fúnebre do filho, e ele vai de encontro e quebra todos os paradigmas da situação do momento e da crença que tinha na época, onde ele para aquele cortejo e o versículo bíblico relata que ele coloca a mão na esquife. Alguns teólogos, alguns pastores defendem que ele coloca a mão verdadeiramente no corpo do jovem e ora por ela. Eu não vou entrar em detalhe e discussão teológica sobre isso. Mas a verdade é que ele toma atitude porque ele se compadece. Ele toma atitude porque ele sente a dor daquela mulher que, sendo viúva, tinha um único filho e que provavelmente aquele filho era a fonte de sustento dela, e a partir daquele momento ela não saberia mais o que fazer. Quando nós pegamos esse trecho que nós acabamos de ler, ele fala que as multidões estavam sem pastor, que estavam totalmente perdidas. E quando você olha para uma multidão sem pastor, como ovelha perdida, é uma ovelha que não tem cuidado, que ela não tem a tosquia feita no tempo certo, ou seja, vai crescer pelo de uma forma desordenada, que ela não tem o casqueamento, ou seja, não é feito o cuidado com o casco, e as unhas daquele animal crescem e crescem torto, dificultando até o caminhar e o andar dela, ou seja, fica totalmente à parte, totalmente perdida. E quando fala que Jesus Cristo teve compaixão, ele estava se colocando no lugar daquelas pessoas. Ter compaixão é você olhar para a pessoa e realmente perceber que o momento que ela está vivendo é difícil e que você poderia estar vivendo a mesma situação, e você se coloca na situação dessa pessoa e tenta fazer algo para poder mudar. Jesus Cristo tomava atitudes e fazia algo realmente para mudar a situação das pessoas que chegavam próximo dele. O texto fala que ele curava todos os enfermos, ele curava todas as pessoas que chegavam com moléstia, ele dava a solução para o problema. Essa semana eu peço a Deus que nós possamos aprender a isso. E nós vamos passar, é certo, por situações, e já tem pessoas passando por isso, durante esse momento de quarentena, durante esse momento de isolamento social, já tem pessoas passando por alguns problemas, que não conseguem trabalhar, que estão com suas contas para poder pagar, às vezes com falta de alimento, às vezes passando uma necessidade por problema de saúde. E eu peço a Deus que nós possamos estar atentos a estas pessoas, para que nós possamos olhar para elas e nos compadecer, ou seja, nos colocar na situação dessas pessoas, independente de quem quer que seja. Que nós não olhemos com preconceito, mas que nós possamos olhar para essas pessoas realmente nos colocando no lugar e vendo que a necessidade do nosso próximo é a fonte para que nós possamos socorrê-los e ajudá-los da melhor maneira possível, e que juntos possamos passar por qualquer situação e qualquer momento difícil. Assim como Deus se compadece de nós, encaminhando o seu Filho à morte de cruz, para que nós possamos ter vida em Cristo e vida em abundância, que nós possamos nos compadecer dos nossos irmãos, que nós possamos nos compadecer do nosso próximo, ao ponto de poder fazer o máximo que pudermos para que todos nós possamos passar por esse momento, por essas situações difíceis, e juntos podemos glorificar o Pai ali na frente.
O que eu peço é que Deus te abençoe e que a misericórdia, a graça do Senhor se estenda por sobre a nossa nação, se estenda por todos aqueles que sofrem e que Deus possa nos usar como instrumento de bênção na vida das pessoas. E que Deus o abençoe em nome de Jesus. Amém e amém.